ok? E agora é só a criação dos menus suspensos. Para que o menu suspenso funcione, nós vamos utilizar uma funcionalidade chamada indicadores. Você encontra ela aqui, ó. Exibição, indicadores. O que ele diz pra gente, ó? Use indicadores para capturar dados importantes para você e outras pessoas. Filtre os dados para obter o estado que deseja capturar e clique em adicionar. Para vocês entenderem o conceito de indicador de uma forma super simples, vamos imaginar o seguinte. Imaginem que esses indicadores eles são a mesma coisa que um marca-página. Eu estou lendo meu livro, parei de ler, eu vou colocar meu marca-página para marcar aquele determinado estado, que no caso do livro é a página que eu estava lendo. Se eu quiser continuar ou se eu precisar voltar em um determinado estado, eu vou olhar para aquele marca-páginas e volto. No nosso caso, é a mesma coisa. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um efeito visual, como se estivesse subindo um menu na tela. Claro que a gente não tem aqueles efeitos de hover, mas a gente pode deixar a tela um pouco mais opaca, ok? Como nós podemos fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, em Inserir, Formas, vamos colocar um retângulo para que ele pegue de ponta a ponta o nosso dashboard. Ok? O que eu vou fazer agora? Vamos tratá-lo. Então eu quero que ele seja preenchido, mas não nessa cor. Eu vou colocar uma cor branca. Não quero bordas, mas aqui nós vamos aplicar transparência. Então aqui, ó. Vamos colocar 25% de transparência. O próximo passo é nós criarmos um fundo um pouco mais escuro para que a gente possa colocar todos os filtros. Esse fundo que nós vamos usar é o fundo da página, tá? Então eu venho na seleção, pego aqui, ó, o último, copio e colo. E aqui é só eu reduzir o tamanho dele para cá, ó. Então percebam o seguinte, percebam o seguinte, todo esse processo de copia, cola, insere, eu vou conseguir acompanhar isso na seleção, tá? Então, ó, esse fundo que eu copiei e colei, ele veio aqui para cima, ou seja, naquela estrutura de camadas, ele está na camada mais visível. Esse fundo branco, ó, ele está atrás da camada mais visível e assim por diante. E a gente vai precisar trabalhar muito com isso. E aqui nós vamos criar algumas seções, ok? Para ficar tudo muito bem organizado. Bom, agora nós vamos inserir os filtros. Então eu clico aqui, ó, em segmentação de dados. Esse é o meu filtro 1. Nós teremos 6 no total. Então tem 1, 2, 3. Opa. Quatro, 5, 6. Depois a gente vai organizar aqui o tamanho deles, tá? De acordo com os dados. O primeiro filtro, ele é o status do funcionário. Então eu vou vir aqui, vamos ocultar isso aqui um pouquinho. Eu venho, ó, em dados, aí lembra, para eu inserir uma informação eu preciso selecionar o meu card, o meu gráfico ou o meu filtro. Ele fica aqui nessa opção de adicionar dados. Eu procuro aqui, ó, status funcionário e eu posso inserir. A gente tem algumas opções para deixar isso aqui com um visual um pouco mais atrativo, ok? Ele pode deixar dessa forma, onde eu vou selecionar e ele vai trocar todos os dados lá no fundo, ó. Ou eu posso transformar ele em blocos. Então eu vou clicar aqui em formatar visual, segmentação e aqui, ó, bloco. Ou também tá uma opção, a gente poderia deixar ele suspenso. Então suspenso é onde eu clico e ele desce uma lista suspensa. Mas no nosso caso eu quero ele em bloco e eu quero inserir também uma opção selecionar tudo. Então eu clico nessa opção seção e clico aqui, ó. Então ele vai trazer para mim status funcionário, selecionar tudo, ativo e inativo.
Esse de baixo é um filtro para os cargos. Então eu venho aqui ó, no cargo, venho aqui ó, em criar visual, arrasto o cargo para cá. Mesmo processo, venho na formatação, configuração da segmentação, não quero lista vertical, eu quero um bloco, e na seleção eu quero selecionar a opção de selecionar tudo. Esse próximo é o salário. Salário é bem legal, tá? Você pode pegar ele, coloca aqui e deixar dessa forma mesmo. Aqui ele te mostra uma range de salários. Então, por exemplo, qual é o menor salário que eu tenho hoje na minha base? 2.800. Qual é o maior? 10.900. Eu quero saber quantos funcionários eu tenho, ou mesmo filtrar o meu dashboard, mas eu só quero saber que pessoas que têm entre 5 mil reais de salário e 7 mil reais de salário. Pronto, ó. E 7 mil reais de salário. Então, com isso você consegue filtrar toda a sua tabela. O gráfico de baixo é a escolaridade. Mesmo processo. Formatar visual, segmentação, bloco, seleção, selecionar tudo. Aqui em cima é o sexo do funcionário. Então vamos de novo fazer o ajuste. E aqui embaixo é o departamento. Vamos tirar aqui esse filtro de salário. Vamos organizar um pouquinho melhor aqui para ter um espaço aqui na lateral direita, porque vão mais 2 botões. Então, como está formatado isso aqui, ele está com 485 e 430. 485 e 430. Esses aqui de cima, nós vamos colocar com os 430. Pode ir. Ele tem 120 de altura. Beleza. Pode colocar ele mais para cá. Eu quero um espaço não tão grande. Nós vamos vir aqui, ó, em formato, alinhar. Pode alinhar na parte de baixo e distribuir horizontalmente. Eu vou pegar esse gráfico de baixo e vou alinhar com ele. Esse aqui eu também vou alinhar. E agora eu distribuo os de baixo também. Então, formato, alinhar pela parte superior e distribuir horizontalmente. Aqui nós vamos inserir uma forma. Então, inserir, formas. Vamos fazer aquela rotação em 90 graus. No estilo, eu vou mudar a borda para esse cinza bem mais claro. Eu quero ela com 3 pixels. E agora só para separar essa seção. Pronto. Vamos inserir aqui, ó, 2 outros ícones. Vamos inserir aqui, ó, 2 novos. Vamos inserir aqui 2 novas formas. Para ficar super simples, tá, gente? Vamos inserir aqui, ó, 2 botões. Então, para ficar simples, eu volto lá na capa, seleciono esse botão iniciar, copio, volto, posso colar e trago ele aqui para cima. Esse botão eu vou chamá-lo de aplicar. Filtro. Eu vou copiar e colar.
próximo eu vou chamar de desfazer filtro. Precisa ajustar, né? Que ele ao focalizar. Então aqui é aplicar filtro. Esse aqui é desfazer filtro. Ok. Viu que ficou muito grande aqui, ó, quando a gente focaliza? Então dá para diminuir um pouquinho, não tem problema. O importante é só ele dar um visual um pouquinho diferente quando eu passar aqui, ó, o mouse. Ok. Eu apliquei 23, eu vou aplicar 23 aqui também. Certo? Por enquanto ainda não vamos mexer na ação, pode deixar assim por enquanto. Eu só vou desabilitar. O próximo passo é tratar todos esses filtros, para deixar ele com um visual um pouco mais bonito. Eu vou desabilitar o fundo deles, mas eu quero colocar como fundo esse mesmo objeto que nós usamos lá nos gráficos para que nós possamos manter um padrão. Então eu seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, e ele está aqui em cima. Aí lembrem do conceito de camadas. Vou clicar aqui, ó, em seleção. Eu sei que ele precisa ficar acima dessa camada roxa, que está aqui, ó. Então eu vou apertar aqui em cima dele. Ó, a camada é essa primeira forma daqui de baixo. Eu pego ele e vou arrastar para cá. Vou trazer aqui. Vou colocar aqui embaixo primeiro. Opa. Vamos aqui, ó, em forma. Só quero 5 pixels de campo arredondado. Vou copiar e colar. Arrasto para cima. Eu já tenho ele aqui, ó, no formato que eu preciso. Pode selecionar aqui esse filtro. E nós vamos aqui, ó, nessa parte de visual, geral, efeitos, e eu tiro o fundo. Eu não quero que ele tenha esse nome cargo aqui, então eu vou clicar aqui, ó, no título. Eu vou criar um título chamado cargo. Colocar ele aqui no centro, pode colocar ele com 20 para ficar um pouco mais nítido. Volto no visual e tiro essa opção, cabeçalho de segmentação. E a gente pode arrastar ele um pouquinho aqui para baixo, para ele se enquadrar no fundo. Esse nós vamos fazer a mesma coisa, então cria um título, vamos chamar de escolaridade. Negrito, Roma, 20, centralizado. Então, como eu esqueci de colocar lá do lado, eu vou clicar aqui, ó. Primeiro eu vou, na realidade, tirar esse cabeçalho segmentado. Seleciono, formato escolaridade, ok. Geral, efeitos e sem tela de fundo. Pode pegar o pincel de formatação e aplicar aqui. Esse gráfico, esse filtro é o filtro de departamento, então com ele selecionado, eu venho aqui, ó, no título e escrevo departamento. Posso vir aqui no fundo, que é essa forma aqui, ó, copio e colo, arrasto para cá e arrasto para cá. Vamos ajustar aqui, então pode colocar em alinhar pela parte superior, distribuir horizontalmente, jogo aqui para baixo da segmentação, ok, diminui um pouquinho para se adequar, pronto, descer um pouco, descer um pouco. Beleza? Agora vamos ajustar essa forma aqui de cima. Esse aqui é importante que ele fique até um pouco maior, tá?
Então vamos aumentar um pouquinho a altura, vamos colocar 135 de altura. 140 fica legal. Copiei, colei uma vez, colei duas vezes, seleciono os três, distribuir horizontalmente, alinhar pela parte superior, vamos colocar ele aqui embaixo da segmentação. Vamos clicar aqui, ó. Esse é o status do funcionário. Então eu vou habilitar o título, tiro a segmentação, habilito o título, status funcionário 20, negrito, Roma e alinhamento. Isso aqui é a mesma coisa, tira essa opção. Salário. Aqui, alinhamento horizontal. Tamanho 20, negrito. Esse aqui eu posso já pincelar para cá, ó. Pronto. Aqui é o sexo. E agora vamos tirar o fundo. Então, efeitos, sem tela de fundo. Efeitos, sem tela de fundo. E efeitos, sem tela de fundo. Ok. Aqui nós meio que já finalizamos, tá bom? Só falta criar uma outra parte que são os indicadores propriamente dito. Só que para evitar problemas da gente ficar toda hora tendo que mexer nessa estrutura, nós vamos fazer o seguinte: eu vou copiar tudo, nós vamos jogar no comparativo, ele pode copiar aqui junto comigo. Copiei, vem aqui no comparativo e dá um Ctrl V. Sempre clica em não sincronizar. Se você sincronizar e aplicar algum filtro aqui, ele muda na outra página. Então, sincronizar. E agora, só esse separador. Beleza, do copiado. Vamos salvar aqui rapidinho, para não perder todo esse trabalho. E agora, efetivamente, nós vamos trabalhar com os indicadores, beleza? Eu vou ocultar todos esses ícones que a gente acabou de colocar. Os ícones, os cards, os filtros. Vamos ocultar tudo. Vamos imaginar o seguinte: se eu clico nesse limpa filtro, ou seja, nesse ícone que eu vou utilizar para limpar todos os filtros aplicados, eu espero que a página volte ao estado normal, ou seja, ao estado inicial sem nenhuma aplicação de filtro, certo? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Como nesse momento eu não tenho aplicação de nenhum filtro, e é de fato o estado que eu quero que esteja vinculado a esse ícone, eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui em indicadores e clico em adicionar. Apareceu aqui, ó, indicador 1. O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu cliquei aqui, ó, em financeiro. Eu tenho um filtro aplicado. Se eu vier aqui no indicador e apertar, tirou meu filtro. Tá bom? Eu vou chamar isso aqui, ó, de resumo, underline, limpa, underline, filtro. Eu venho nesse ícone, venho aqui, ó, em imagem, ação, tipo. Nos outros processos nós criamos uma navegação. Dessa vez eu não quero uma navegação, eu quero um indicador. Então selecionei ele,
venho aqui no indicador, ele já apareceu para mim, ó, resumo limpa filtro. De novo, eu posso clicar em qualquer opção, certo? Ou seja, eu apliquei um determinado filtro, mas se eu segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse em cima desse ícone que agora está com esse indicador atrelado, ele fará a limpeza aqui de todos os filtros aplicados. Então, essa aqui é a primeira parte. A segunda parte é o filtro que nós vamos usar para chamar o nosso menu, ok? Então, o que eu espero que aconteça quando eu clicar nesse ícone? Eu espero que tudo o que está oculto não fique mais. Então, eu vou mostrar aqui, ó, todos os visuais novamente. Ok, todos estão aqui. E eu vou selecionar... Opa, deixa eu só puxar aqui para enquadrar. Pronto. E eu vou selecionar aqui, ó, de novo no indicadores e clicar em adicionar. Eu vou chamar ele do seguinte nome, ó. Ele se chamará resumo, underline, chama, underline, menu. Então, se eu clico em resumo limpa filtro, ele apaga tudo. Se eu clico em chama menu, ele mostra. Show de bola. Além desses dois, eu preciso de um terceiro, e aqui também está o pulo do gato. Bom, para que eu possa clicar em aplicar o filtro, eu espero que ele retorne a essa página, mas ele precisa retornar considerando os filtros que eu fiz. Então, eu vou chamar de novo o menu. Ó, eu vou aplicar um filtro e vou aplicar aqui o resumo. Não foi, certo? Eu vou de novo clicar aqui, ó, em adicionar. Eu vou chamar esse carinha de resumo, underline, limpa. Aliás, resumo, underline, aplica, underline, filtro. E eu vou mudar uma opção aqui, ó. Dados. Então, aplica estado de filtro, de drill e de classificação. Ou seja, se eu aplicar algum dado, ou seja, algum filtro, mesmo que ele retorne a essa página por meio desse indicador, ele não vai tirar os meus filtros. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Chama filtro ou chama menu. Vamos olhar só para quem é de recursos humanos. Cliquei, ele tirou meu filtro. Então vamos de novo, ó. Chama menu, recursos humanos. Cliquei agora no aplica filtro e ele mantém a segmentação. Recursos humanos. Viu que bacana? Então, eu venho aqui, ó, no meu filtro, ação, seleciono aqui, ó, um indicador, e eu vou colocar, ó, chama menu, ele vai chamar o meu menu, aplica filtro. Eu clico aqui em ação, indicador, resumo, aplica filtro, e eu preciso de mais um que é desfazer filtros. Esse desfazer filtros é justamente o estado que ele está aqui agora, ou seja, sem nenhum filtro aplicado, mas com o menu suspenso ativo. Então eu venho aqui, ó, em adicionar, vou chamar de resumo, underline limpa, underline menu. E eu vou aplicar aqui, ó. Esse eu já tenho o resumo limpa filtro. E esse aqui eu tenho uma outra ação que eu vou chamar o indicador. Limpa menu, ok? Então vamos fazer alguns testes aqui, ó. Eu não vou mais olhar para esses dados, pode ocultar. Vamos ver se tudo está funcionando perfeitamente aqui na página, certo? Então, cliquei aqui, ó, em produção, custo geral 37.300, segurei o Ctrl e limpei a página.
Limpou, show de bola. Segurei o Ctrl e cliquei aqui, chamou o menu. Apliquei um filtro. Eu vou clicar em desfazer filtro. Aqui, só, pronto, tudo selecionado, beleza. Selecionei apenas quem tem a escolaridade como mestre e apliquei filtro. Aí se vocês virem aqui, ó, tudo certinho. Então vamos limpar aqui de novo, show de bola.